Bom dia, Elson Brito. 46 famílias do Alto Bonito que tiveram seus apartamentos interditados procuraram a nossa reportagem para lembrar os 5 anos de abandono e promessas não cumpridas. A gente fala agora com Eliezer da Silva, um dos moradores que lembra daquele fatídico ano de 2020. E a nossa situação aqui, ela é uma situação agravante desde 2020. Desde 2020, quando aconteceu a tragédia aqui, 10 horas da noite, o prédio rachou, foi um estralo muito grande, as ribanceiras de contenção caíram e todo mundo saiu de seus apartamentos correndo, gritando pelas escadas. Então, essa tragédia aconteceu em 2020. E daí, na mesma hora, foi acionado o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Prefeitura, foi tirado todos os moradores, colocado em hotéis, em 2 hotéis na cidade de Jardim. Passamos 2 meses nesses hotéis. Depois o prefeito Daci, que foi na gestão do prefeito Daci, ele tirou a gente dos hotéis e nos colocou no programa Aluguel Social, tá? Esse programa Aluguel Social, na época, era R$ 400. Depois aumentou para 600. E depois que aumentou para 600, já faz muito tempo, continua em 600. E eu quero aqui ressaltar que R$ 600, com esse valor de R$ 600, nós não conseguiremos alugar uma casa aqui em Paraupebas. Não existe casa de R$ 600. Então nós temos famílias que moravam aqui nesse prédio, família de 4, 5 pessoas, que estão morando em kitnet na hora de dormir, aquela situação, um por cima do outro ali, encostado, é o casal com os filhos, tudo misturado, porque o kitnet só tem dois cômodos, né? E esse valor de R$ 600 só dá para alugar um kitnet, não dá para alugar uma casa. Então que isso fique bem claro. Pessoal, uma outra situação. Logo que aconteceu a tragédia, que nós fomos para os hotéis, nós tivemos várias reuniões com o prefeito Daci, tá? Várias reuniões. Em uma reunião, na primeira reunião, ele prometeu que ia nos dar lote com o kit de material. Depois, numa segunda reunião, ele disse que ia nos dar casa, ia construir 52 casas para nós, né? Referente à quantidade de titulares aqui do prédio. Também não fez nada. Depois, em uma outra ocasião, ele disse que ia demolir o prédio e ia fazer de novo. Certo é que terminou o mandato do prefeito Daci e ele não fez nada. Agora nós temos uma nova situação com o prefeito, com o atual prefeito Aurélio Goiano, tá? Nós alimentamos uma esperança no Aurélio Goiano pelas suas propostas, que era muito bonita, e aí nós conseguimos nos reunir com o prefeito Aurélio Goiano, ainda quando ele era vereador, estava na campanha para prefeito. Na reunião ele disse que se ele ganhasse, ele ia resolver a nossa situação de moradia, entendeu? Depois que ele ganhou, ainda antes de assumir a prefeitura, ele tornou reafirmar para nós, numa outra reunião, que ele iria resolver a nossa situação de moradia. Aí ele assumiu a prefeitura, como prefeito. Depois que ele assumiu a prefeitura, nós já estamos cansados de ir lá na prefeitura e a gente não passa da recepção. A gente chega lá e a gente não consegue agendar uma reunião com o prefeito Aurélio Goiano. Ele colocou uma norma agora lá na recepção, que para agendar uma reunião com ele, com o prefeito, tem que ser através de ofício. Ou seja, ele burocratizou o atendimento. Ficou mais difícil o acesso, porque a gente já está cansado de ir lá tentar agendar uma reunião e não passa da recepção. Lembrando que quando era o prefeito Daci, eu não quero aqui dizer que o prefeito Daci era melhor ou mais ruim, mas a gente chegava na recepção, falava com a secretária do prefeito, ela marcava a reunião e a gente ia na data certa e o prefeito nos atendia. E agora, por que com o Aurélio é diferente? Ele burocratizou. Ou seja, depois que ele ganhou, nós já estamos na metade do ano, ele ainda não deu uma mínima atenção para nós, os moradores aqui do Bloco 15, e nós hoje resolvemos vir aqui fazer
essa pequeno pronunciamento, tá? Esperando que a cidade de Paraupeba, que o povo do Brasil e do mundo possam nos ajudar de alguma forma, tá bom? Nos apoiando, e que o prefeito e os vereadores possam se sensibilizar com o nosso pronunciamento aqui, porque nós tínhamos a nossa moradia e foi tirada de nós, por irresponsabilidade de algumas pessoas, algumas instituições, ok? Paulo Adriano, que também mora em kitnet, reforça a necessidade de melhorar o aluguel social. Eu queria só reforçar ali o que o irmão Eliezer comentou sobre o aluguel social, que estamos tendo dificuldade na hora de achar até uma propriedade, um kitnet, e sabemos que R$ 600 é muito pouco para alugar uma casa. Seria pelo menos os R$ 1.000 para a gente conseguir uma casa, até mesmo porque 600 a gente mora num kitnet, são muitas famílias ali do lado, tem crianças que sabe que acabam incomodando o descanso, à vez da gente que trabalha trocando turno. Então a gente está com esse tipo de dificuldade aí. Esperamos que o prefeito honre o compromisso dele que ele fez com a gente. E é isso aí. Eu queria só reforçar nesse sentido aí. A senhora Clelma da Conceição tem 4 filhos e não recebe o aluguel social há 5 meses, o que piora sua condição de ex-moradora do Bloco 15, aqui dos apartamentos do Alto Bonito. Tá muito complicado, porque como eu sou mãe de 4 filhos, né, eu moro ali num condomínio ali de 2 cômodos e não tá dando, né, tá muito difícil, né, em questão sobre o aluguel social, que eles estão pedindo o documento do imóvel, né, da compra e venda do imóvel, e o dono da casa que eu tô não confia em me dar o documento, né, e eu tô com meu aluguel suspenso 5 meses já, devido disso, por causa que eu fui lá falar com eles, eu só ajeitava o aluguel para mim quando eu levasse o documento da compra e venda da casa. Nem todo mundo dá. Nem todo mundo confia em dar o documento, né, pra gente, porque já pede o talão de energia, né, o documento deles. Aí agora eles querem o documento da compra e venda da casa, então tá muito difícil. Então meu aluguel tá suspenso já há 5 meses já devido disso, né, e tá muito difícil, né, a gente alugar a casa. Já procurei várias casas aí, quando eu falo do documento e o dono não quer, não dá, disse não, não dá, porque eles já estão exigindo demais. Vai que eu perdo a minha casa, né, porque você mora 6 meses, você já pode ter direito na minha casa, em que você já tem um documento. E hoje a gente não deve confiar em todo mundo, né, porque nem todo mundo é igual ao outro, né, então isso está muito difícil. Clelma, voltando a falar especificamente dos apartamentos aqui, eu tô vendo a pichação ali, né? Foi um sonho que virou pesadelo. Isso, foi um sonho que virou pesadelo, né? E a gente ficou muito assim, muito tempo assim, correndo em correrias, né? Fiquemos no hotel, saímos de lá, botaram a gente no aluguel, aí quando a gente mora no aluguel não é muito bom, né? E eu acho isso um absurdo, porque o Aurélio, ele falou, né? Eu sigo ele lá no Instagram dele, e ele falou que ia ajeitar, ia mandar reformar os apartamentos. E falou que quem quisesse pegar o apartamento, pegava. Quem não quisesse ia passar para outro. Né? Ele falou desse jeito na live dele, no Instagram dele, que eu sigo ele. Né? Então isso está muito difícil para nós moradores do aluguel, né? Do aluguel social. Os apartamentos estão inviáveis, né? Teria que ser Isso. demolido. Qual é a situação hoje desses prédios? Rapaz, pela conversa, ele falou que ia demolir, né? Aí já outra, ele já falou que ia reformar os apartamentos. Ia ser reformado. Ele falou até o mês. No mês de junho, ia começar a revisão dos apartamentos, de todos os apartamentos. Assim, eu sigo ele na live, né? Então, ele falou dessa forma. E até agora a gente não está vendo nada acontecer, nada. Está precária a cidade de Paraupebas, né? Em essa situação. Eliezer, vocês já procuraram o Ministério Público? Sim, nós procuramos o Ministério Público no começo do ano passado, nós procuramos o Ministério Público. Só que a promotora era uma promotora que estava provisoriamente, tá? E que ela iria sair, ela me falou logo que ela iria sair, ia voltar para Castanhal, e que ia vir uma outra promotora que seria a titular, que iria ficar aqui. Isso foi no mês de dezembro do ano passado, né?
Essa promotora que recebeu a gente no mês de dezembro do ano passado, ela nos recebeu muito bem e cumpriu com as atribuições dela. Ela notificou a Caixa Econômica, notificou o gabinete do prefeito, Secretaria de Habitação e todas as instituições que envolve aqui o prédio, né? E pedi um prazo de 15 dias para mim ir lá saber da resposta, né, de cada instituição. Beleza, mas ela disse que ela era provisória, tá? Mas que se ela continuasse aqui, ela ia fazer o possível para nos ajudar os moradores do Bloco 15, tá? Inclusive, quando ela notificou o gabinete do prefeito, a Caixa Econômica e a Secretaria de Habitação, ela deu 15 dias para eles responderem. Se passasse de 15 dias, ela ia judicializar e aí ia para a mão do juiz. E o juiz é que ia decidir, tá? Ela ia transformar numa questão judiciária, né? Beleza, mas aí essa promotora, ela saiu, que ela estava provisoriamente. Ela saiu. E no mês de janeiro, né? No mês de janeiro do ano passado, veio a outra promotora titular. Aí nós marcamos uma reunião com essa promotora titular. Voltamos lá. Tivemos uma reunião com ela. E para nossa surpresa, essa promotora titular, que está até hoje, falou para nós que não era atribuição do Ministério Público acionar ou notificar a Secretaria de Habitação, o gabinete do prefeito, Caixa e etc, etc. Ela disse que não era atribuição do Ministério Público. Eu fiquei me sentindo tão impotente porque o Ministério Público é um órgão fiscalizador do município, tanto de órgãos públicos como de outras entidades. E aí uma promotora falar para nós que não é responsabilidade dela notificar a prefeitura, gabinete do prefeito e secretaria, pedindo uma resposta sobre a resolução da situação do Bloco 15, isso para mim foi um espanto. Nós saímos de lá de cabeça baixa, tá? E nos sentindo muito impotentes, tá certo? Eliezer, aí no que diz respeito à estrutura do prédio, já houve um laudo falando das condições do prédio, se ele tem recuperação, se ele precisa ser demolido, precisa edificar outro, qual a situação tecnicamente do prédio? A situação tecnicamente do prédio, na gestão do prefeito Daci, né, foi feito aqui, veio engenheiro de Belém, né, ele chamou alguns engenheiros de Belém, vieram umas 2 ou 3 vezes, fizeram aqui exame ao redor do prédio, escavações, sondagem, fizeram o trabalho para dar um laudo, e foi dado um laudo. Esse laudo está na prefeitura, possivelmente na Secretaria de Habitação. Nós já entramos com um pedido, uma solicitação pedindo esse laudo, mas não deram para nós. Mas houve um zum, né, que no laudo está constando que o prédio tem 3 centímetros de inclinação para o lado de lá. Só que o laudo a gente não teve acesso. Mas os engenheiros técnicos vieram e fizeram vários exames aqui no prédio. Não dá para confiar. Não dá para confiar. A última do prefeito Daci, antes dele sair, ele disse que ia demolir para fazer de novo. Só que eu falo uma coisa, nós estamos com o nosso sistema psicológico abalado. Se reformar um prédio desse aí para todo mundo voltar e dormir aí dentro, na hora de dormir a gente não tem segurança de fechar os olhos devido o abalo que a gente teve. Na época que o prédio rachou, foi um estralo muito grande, tá? Todo mundo acordou e saiu correndo nas escadas, tá? Foi uma coisa horrível. E aí, para reformar um prédio desse, que a gente não sabe onde está o laudo, né? Não sabe o que aconteceu. Não foi feito nada, no caso da estrutura, para reparar os rachamentos, ferragem, não foi feito nada. Aí vai reformar e nós vamos voltar para morar lá dentro, não dá para dormir tranquilo. Bom, outra coisa, eu quero aproveitar aqui para agradecer os nossos companheiros que vieram, estão aqui. Não deu para vir muita gente, porque a gente decidiu vir na última hora. São 46 moradores, né? 46 famílias. Não deu para vir todo mundo, que as pessoas trabalham, estão empregados.
Mas esses daqui vieram e nós queremos agradecer todo mundo, tá? Muito obrigado. E agradecer também aí a população de Paraupeba que vai prestigiar o nosso trabalho. E aguardamos por você, viu, prefeito Aurélio Goiano. Deixa eu te dizer uma coisa, prefeito. Eu votei em você, tá? Eu votei em você e eu falo com muita propriedade. O prefeito, para ganhar de novo, para se reeleger, ele tem que trabalhar bem. Ele tem que cumprir com as promessas de campanha. Porque, com certeza, o prefeito vai querer se reeleger de novo, né? Laércio de Castro, da Unidade Móvel, com imagens de Henrique Gonzaga para o Alerta 96.